E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Davi e hoje vamos começar a nossa primeira aula estudando um pouquinho sobre os vetores. E antes da gente começar, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, também que meu contato para aulas particulares está aqui na descrição. E qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários, beleza? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que nós vamos começar a falar então sobre os vetores. Que antes da gente falar dos vetores propriamente ditos, a gente tem que entender um pouco da diferença entre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Assim, que as grandezas escalares, elas vão ser aquelas que somente o número já é suficiente para a gente entender a ideia. Então, por exemplo, não faz sentido eu falar que eu tenho 60 quilos para a direita, 60 quilos para a esquerda, 60 quilos para cima. Não faz sentido, né? Por quê? O número já é suficiente para eu poder entender a ideia que eu estou querendo passar, no caso aqui de massa. Já no caso das grandezas vetoriais, vamos pensar o seguinte: você quer saber onde fica uma cidade e você pergunta para uma pessoa na rua. E a pessoa te fala, fica a 50 quilômetros daqui. Mas vamos supor que você não conhece a região, você não tem nenhum mapa, não tem nada assim. E aí você pergunta, tá bom, mas para que lado eu vou? Se eu quero saber para que lado eu vou, é porque a minha grandeza escalar não foi suficiente para eu discernir a informação completa. E é aqui que vão entrar as grandezas vetoriais, que além da intensidade da, da minha grandeza ali, eu também vou precisar de informações de direção e sentido para eu poder entender exatamente aquilo que estão querendo me passar, tá bom? Então, as grandezas escalares, elas vão ter apenas o número, e as grandezas vetoriais vão ter número, direção e sentido. Quando eu falo número, no caso, seria intensidade, tá? Número, direção e sentido. Só lembrando aqui a diferença entre direção e sentido, de que direção é a gente falar horizontal ou vertical, tá? Já o sentido é a gente falar se é para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, direita, esquerda, para cima e para baixo. Tudo bem? Essa é a diferença entre direção e sentido. Muitas vezes, quando a gente for representar um vetor, as próprias informações das componentes do vetor que a gente vai ver mais tarde já vão mostrar para a gente a direção e o sentido, tá bom? Então, beleza. Essa é a principal diferença entre grandezas escalares e vetoriais. Só para a gente ter um exemplo aqui, um caso de grandeza escalar vai ser a massa, ou mesmo uma quantidade. E grandezas vetoriais vão ser tipo deslocamento, força, velocidade e por aí vai, tá? Então, as grandezas escalares são aquelas que apenas o número é suficiente para a gente entender, e as vetoriais a gente vai precisar de número, direção e sentido. Beleza? E aí, como que a gente vai representar um vetor? A representação de um vetor é basicamente por uma seta. Então, eu tenho aqui uma seta que, quanto maior for essa seta, maior a intensidade do módulo daquele vetor. E a seta em si já vai indicar para mim a direção e o sentido. Tá? E para a gente, por exemplo, falar no meio da conta de um vetor, a gente vai usar uma letra. Então, normalmente a gente usa uma letra minúscula, mas você pode usar o que você quiser aqui. Mas o mais importante do que a letra aqui é a gente sempre colocar a setinha aqui em cima. Por quê? Isso aqui é o meu vetor A. Isso aqui vai ser o módulo do meu vetor. Então, é a diferença de, por exemplo, eu estar indo 100 km por hora para a direita ou eu estar simplesmente indo a 100 km por hora. Tá?
Se a gente estiver fazendo conta com vetores, obrigatoriamente a gente tem que ter isso aqui, tá? Depois, se a gente tiver numa conta numérica assim, não tem problema a gente representar assim, mas se a gente tiver com uma operação com vetores, obrigatoriamente essa setinha aqui, beleza? E sabendo da representação dos vetores, a gente consegue começar a fazer algumas operações matemáticas com os vetores, tá? Vou passar para uma outra tela agora, em que vamos mexer agora com as operações com vetores. E a primeira operação que a gente vai ver vai ser aqui a soma de vetores. É um negócio que muita gente acaba se confundindo, mas que não tem muito segredo para a gente fazer. Como que a gente vai representar um vetor soma aqui? A gente sempre tem que pensar o seguinte: para eu somar vetores, eu vou precisar ter o final de um vetor ligado ao começo de um outro vetor. Isso aqui sempre vai acontecer. A parte da frente de um vai sempre estar colado na traseira do outro. E aí, se por exemplo eu tenho aqui um vetor A e um vetor B, o meu vetor soma, ele sempre vai em uma linha reta do começo do primeiro vetor até o final do último vetor. Quer dizer que o meu vetor soma seria esse aqui, tá bom? Normalmente a gente representa o vetor soma por um vetor S aqui. E um negócio que é interessante sobre a soma de vetores é que muitas propriedades que a gente tinha lá na adição de números mesmo ainda valem aqui, como as propriedades comutativa e associativa. Vamos lembrar o que é isso? Se eu tiver somando dois vetores aqui, um vetor A mais B, o resultado vai ser a mesma coisa que se eu somar o vetor B com o vetor A. Isso aqui é chamado de propriedade comutativa, que a ordem dos fatores não altera o produto. É tipo isso, só que na soma. Então, temos aqui a propriedade comutativa. E vamos provar que isso aqui é verdade. Vamos pegar aqui um vetor A e um vetor B qualquer aqui. Pode ver que esses dois vetores não estão colados um no outro aqui, né? O que eu vou precisar fazer então? Eu vou pegar um desses vetores, só vou copiar aqui para ficar mais claro. Eu vou pegar um desses vetores e vou colocar ele, o começo dele, né, no final do vetor anterior. Que aí nós vamos ficar com isso aqui, certo? E fazendo isso, o meu vetor soma vai ser saindo do primeiro vetor até o final do último vetor. Meu vetor soma vai ser isso aqui. Mas vamos fazer o contrário. Eu vou pegar esse vetor A e colocar no final aqui do vetor B. Se eu pegar aqui o meu vetor A, e eu for mexer ele aqui, vou ter aqui um vetor B mais A, né? Coloquei ele assim. E no final, o meu vetor aqui, soma vai ser esse. Mas aí, você pode ficar com a dúvida, né? Esses dois vetores parecem ser diferentes para mim. A soma aqui e aqui parece estar com valores diferentes, né? Vamos fazer o teste para a gente entender? Vou pegar esse vetor e vou sobrepor esse outro aqui. Olha só, um ficou exatamente em cima do outro. Com isso, a gente provou que a propriedade comutativa é real aqui na soma de vetores. Beleza? Então, isso aqui, tudo certo. Mas na soma de vetores, nós também temos a propriedade chamada de associativa, que é o seguinte: eu estou somando três vetores, não importa quais vão ser os dois primeiros vetores que eu vou somar, o resultado sempre vai dar igual.
Eu não vou provar igual eu fiz aqui, mas a ideia é exatamente a mesma, que eu fazer um vetor A mais um vetor B primeiro, mais um C, vai ser igual vetor A mais eu fazer a soma dos vetores B e C primeiro, tá? Essa aqui é chamada de propriedade associativa. Tudo bem? Mas ainda temos mais uma questão para falar sobre a soma de vetores. É que assim, eu disse que eu sempre começo do começo do primeiro vetor, aqui, e chego no final do último vetor. O que é interessante é que, independente da quantidade de vetores que a gente somar, a gente sempre vai pegar do primeiro para o último. Então, se eu for fazer aqui uma soma de diversos vetores, então esse vetor mais esse aqui, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, o que importa para mim sempre vai ser o começo do primeiro e o final do último. Quer dizer que o meu vetor soma vai dar exatamente aqui. Beleza? Então, a gente precisa entender essa questão. E até por conta disso, dessa propriedade que nós temos da soma de vetores, a gente vai ter uma questão de que se a minha soma de vetores aqui der um contorno fechado, por exemplo, isso aqui, o começo do meu primeiro vetor vai estar na mesma posição do meu último vetor, né? Se isso aí acontecer, eu vou ter uma figura fechada que corresponde a um vetor nulo na minha soma. Então, a minha soma aqui, meu vetor soma, vai ser um vetor nulo. É um vetor sem direção, sem sentido e sem intensidade também. Ou seja, sempre que a gente tiver uma figura fechada na soma de vetores, nosso resultado vai ser um vetor nulo. Tudo bem? Então, essas vão ser as três principais propriedades que nós vamos ter dos vetores aqui. Mas vamos pegar alguns casos mais simples para a gente analisar também. De que, se eu tenho aqui vetores com a mesma direção, então se eu tenho aqui mesma direção, se eles tiverem sentidos iguais, eu vou simplesmente somar os meus dois vetores. Porque se eu for colocar um vetor na frente do outro aqui, esses dois vetores aqui vão simplesmente somar as suas duas intensidades. Legal? Então, se a gente tiver mesma direção e mesmo sentido, nós simplesmente somamos as intensidades. Soma as intensidades. Mas, por outro lado, se a gente tiver sentidos opostos, então um para cá e um para cá, a gente vai subtrair as intensidades e vai prevalecer o sentido do maior vetor, tá? E só para deixar claro aqui, quando a gente tem o mesmo sentido, obviamente a gente vai manter o sentido dos dois vetores ali, né? Então, só para esclarecer, ele mantém o sentido aqui. Beleza? Isso a gente vai usar bastante quando a gente for estudar a segunda lei de Newton, que a gente vai ter somatório de forças, então duas forças empurrando um corpo para o mesmo lado, ou mesmo o atrito, que eu tenho uma força puxando e uma outra atrapalhando. A gente vai sempre usar esse raciocínio aqui. E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, vamos só fazer um exemplo rápido para a gente entender. Desses aqui com a mesma direção. Então, por exemplo, eu tenho um vetor apontado para cá, com duas unidades, e um outro vetor apontado para cá, com três unidades. O resultado aqui
meu vetor soma vai ser 2 mais 3, 5 unidades, tá? Sempre seguindo a mesma direção e o mesmo sentido aqui. Mas aí, por outro lado, se a gente tivesse um vetor aqui com uma intensidade de 5 unidades e para cá um vetor com 3 unidades. Aqui virou um cabo de guerra. Um lado vai puxar para o lado dele, o outro lado vai puxar para o lado dele. Então, minha resultante aqui, nós vamos ter 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2 unidades. Tá? E só para constar, eu falei de vetor resultante. Muitas vezes a gente vai ver esse vetor soma também como um vetor resultante. Tá? Então, ele pode ser reescrito como um vetor resultante. Tá bom, então, gente, eu vou encerrar essa nossa primeira aula por aqui, mas na próxima aula eu vou falar da soma de vetores quando nós temos direções diferentes. Então, quando nós temos dois vetores com direções perpendiculares, ou mesmo que um esteja na diagonal em relação ao outro, formando um certo ângulo diferente de 90 graus. E aí, a gente vai ver tudo isso na próxima aula. Tá bom, então, gente? Mas espero que tenha dado para entender. Como sempre, qualquer dúvida ou sugestão, só colocar aqui nos comentários. Meu contato para aulas particulares está aqui na descrição. E para mais aulas, mais questões de resolução do Halliday aqui, não esqueça de se inscrever. Tá bom então, gente? Obrigado e até a próxima!